Muito bem, vamos em frente. O senador Roberto Rocha, líder do PSDB, apresentou um projeto de lei para acabar, olha só, com o monopólio da UBS e da Uni, falando em Uni, Augusto Nunes. Pronto, na chegou. confecção de carteiras estudantis. A proposta está na Comissão de Educação do Senado e tem como relator Dário Berger. Disse o senador ao site O Antagonista, aspas, depois do PT no governo, os estudantes só podem tirar carteira de estudante nessas entidades. Quanto cada uma? R$ 35,00. Multiplique por milhões de estudantes em todo o Brasil. É fonte de receita para o PCdoB, uma patifaria. Fecho aspas. A carteirinha é obrigatória para ter direito à meia entrada. Na justificativa do projeto, o senador argumenta que a lei em vigor, aspas, ao limitar a expedição da identidade estudantil às associações e agremiações, infringiu o direito à liberdade de associação, uma vez que condicionou a expedição do documento à filiação associativa. Perfeito. Fecho aspas. Então a gente estava falando aí de aparelhamento de entidades, Augusto Nunes. É exatamente isso. Essas entidades também foram aparelhadas por esses militantes partidários que usam de fato isso como receita, né? Olha só, primeiro a Uni precisa explicar o que fez com os milhões que recebeu do governo, nosso dinheiro, que recebeu do governo do PT e para construir o prédio lá na Praia do Flamengo e não construiu. Não há prédio, o dinheiro sumiu. Roubaram. Então, tem um crime aí a esclarecer. Segundo, essa história da carteirinha como uma exclusividade, a expedição de carteiras para estudantes como exclusividade da Uni, isso equivale ao imposto sindical, que garantiu a existência de centrais sindicais e sindicatos que agora vão morrendo por falta de dinheiro, que não tem representatividade nenhuma e não fazem nada, essas entidades sindicais, para que o operário, o trabalhador se interesse por elas. Pois bem, os estudantes não se sentem representados pela Uni coisa nenhuma. A eleição é indireta, tramada, a eleição do presidente da Uni, por exemplo, nacional, é tramada em conchavos, não tem eleição direta nenhuma, eles mandam delegados que já são previamente selecionados entre os quadros de organizações políticas. A mais influente delas na Uni é o PCdoB. Então, não tem representatividade. Agora, vive disso, porque é um crime você cobrar de alguém R$35 em troca de nada. É a meia entrada. Agora passamos a outro problema. É isso que precisa acabar ou sofrer restrições muito agudas. No Brasil, o sujeito é jovem até os 27 anos. Os caras que dirigem a Uni são estudantes profissionais, eles não se formam nunca, porque não estudam e porque não querem começar a trabalhar. Eles querem ser estudantes profissionais. Então eles têm essa carteirinha, até os 27 eles não pagam nada, pagam meia, né? Para entrar no cinema, teatro e tal. Aí, o sujeito também no Brasil, que é jovem até os 27, passa a ser idoso com 60. Então só entre 27 e 59 anos você paga o ingresso. Como é que o teatro vai sobreviver assim, ou os cinemas? É isso que eles precisam. Mais gente, é o que diz o Antônio Fagundes, eu não preciso, que não recorre nunca recorreu à lei Rouanet. Ele fala agora, o duro é você dar meio ingresso para meio mundo. Isso precisa acabar no Brasil. Por que não pagam inteira os que têm mais de 60 e os que ainda são estudantes que têm dinheiro para isso? Essa meia entrada precisa ser revista urgentemente. Isso basta para estimular a cultura, porque não dá, você pega um teatro, metade da plateia não pagou. E para até confirmar aqui essa declaração do senador Roberto Rocha, que fala que esse dinheiro pago para as carteirinhas estudantis virou fonte de receita para o PCdoB, é bom lembrar a história recente da Uni. Ela foi presidida no biênio aí 2015 a 2017
ela foi presidida pela Carina Vitral, filiada ao PCdoB. Se vocês derem o Google aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver ela do lado do Lula, do lado da Dilma, do lado do Nicolás Maduro, defendendo todo esse pessoal, inclusive em artigo publicado em blog sujo petista, como a expressão que foi cunhada pelo José Serra, né? Um dos legados do Serra positivos foi essa expressão aí de blog sujo. Então, é terreno de militância. E aí você tem a carteirinha de meia entrada, usada pelos jovens comuns, muitas vezes, que não têm a menor ideia desses acontecimentos políticos, com outros objetivos. Diga aí, José Maria Trindade. É evidente que atrás dessa carteirinha aí tem alguém ganhando dinheiro. Sempre foi assim. Só que agora, Augusto, essa história de meia entrada, isso leva as pessoas à fraude. Quer dizer, se levar não sei o que tal, ganha meia entrada. Ou seja, a produção de qualquer espetáculo faz o preço do ingresso à meia entrada e quem paga mais se sente trouxa, porque são pouquíssimos que pagam mais do que meia entrada. E fica essa coisa, eu detesto esse tipo de coisa mal explicada, porque eu vou lá e pago o que manda a bilheteria, né? E aí, de repente, você vê que você foi um dos únicos ali que pagou o ingresso inteiro. Porque o outro fez não sei o quê, se não sei o quê, se for professor, sei lá o quê, se não... Sabe? Então não há a entrada inteira. É a maneira que os artistas encontram de sobreviver, isso é ridículo. E mais ridículo ainda é essa história de carteirinha pela Uni. Quem tem que dar a carteirinha para o aluno é a universidade. Claro, e não cobrar nada por isso e pronto. É isso aí. Então tem Era assim. O governo do PT que mudou, né? Tem duas discussões, que é a existência da carteirinha de meia entrada. Muita gente é contra, né? Até tá no livro do Bruno Garchagen, esse último livro dele, como é mesmo o nome? Direitos máximos, deveres mínimos, né? E ele deu uma entrevista aqui ao Pânico falando justamente sobre carteirinha de meia entrada, que ele considera um privilégio, porque é um direito específico para um determinado setor da sociedade que não é para todo mundo. Então existe essa discussão primária, né, de se vale a pena manter a carteirinha de meia entrada, e pior ainda, como o Zé estava dizendo, é que isso seja restrito a essas entidades, a expedição delas, né, a emissão delas seja restrita a essas entidades aparelhadas pelos partidos de esquerda. E só para concluir, Felipe, é o seguinte: se você faz com que mais pessoas paguem a entrada cheia, você diminui o preço do ingresso, como lembrou o Zé. Os artistas, os produtores teatrais têm que, por exemplo, subir esse preço para pagar os custos da peça. Então dá para baratear e mais pessoas irão ao teatro. Então precisa acabar com essa farra da meia entrada. Que acaba dobrando o preço dos ingressos.